Olá pessoal, meu nome é Inéia Piedade, sou fisioterapeuta e coordenadora científica da empresa Shop Physio. Hoje no quadro Nós Amamos Protocolos, eu irei apresentar um protocolo que é estética bioortomolecular para rejuvenescimento, mais vacoterapia facial e radiofrequência. Então vai ser uma sequência de protocolos que você vai entender que a gente consegue com equipamentos simples, como o dermotônus, fazer um lifting facial. Então eu começo o protocolo com uma higienização, tá? Tô com um lencinho umedecido, só para retirar o excesso da maquiagem da minha paciente. Então passo por todo o tecido. A gente vai preparar essa pele antes, tá? É importante falar para vocês que eu tô sem máscara, né? Não por causa das normas de segurança que a gente precisa utilizar em nossos consultórios, mas sim para ficar mais fácil vocês entenderem o nosso protocolo. Então eu gravo sem a máscara, tá? Mas dentro do consultório a gente precisa utilizar. Então a gente finaliza limpando a pele da nossa paciente, né? Com o lencinho umedecido, só para tirar as sujidades. Aí eu começo com o sabonete Ion Clean, tá? Ele tem um pump que faz com que fique fácil eu aplicar por todo o tecido. Então a gente começa a esfoliação. É uma esfoliação suave que eu posso usar em todos os procedimentos, tanto corporais como faciais. Aqui eu tô com uma quantidade menor, mas vocês podem comprar sempre o tamanho para profissional. Lembrando que todos os produtos que a gente vai apresentar, a Shop Physio revende. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, eu vou usar equipamentos de eletroterapias de duas empresas. Eu vou usar o dermotônus, que é uma vacoterapia da empresa Ibramed, e vou usar uma radiofrequência da Sequebra. Vou falar um pouquinho dos equipamentos, vou falar um pouquinho de eletroterapia, mas é importante vocês saberem que a gente pode associar, sim, equipamentos de outras empresas, então eu não preciso ter produtos de uma única empresa. Vou usar a água termal, que ela serve como tônico facial também. Então, limpei toda a pele do paciente. Vou tirar os excessos com a toalhinha. O ideal é sempre a gente pedir para nossa paciente, se possível, vir sem a maquiagem de casa, tá? Mas às vezes elas vêm do serviço, então a gente tem que limpar bem. Pele, quanto mais limpa tá o tecido, melhor vai ser a permeação dos princípios ativos. No caso da bioortomolecular, a gente está trabalhando com produtos bioidênticos, tá? Em gel, que a permeação é muito rápida. Então vocês vão perceber que eu uso pouca quantidade de produto e que vai ser de rápida permeação. Então eu vou usar o cálcio e o potássio, que eles abrem a membrana, tá? Então eu pego, é um pumpzinho, ó. Então, primeiro o cálcio, 3 gotinhas, de 3 a 4 gotinhas, até a total absorção do produto. O que o cálcio faz? Ele faz a abertura da membrana plasmática, então ele aumenta o potencial de membrana. Então, tudo que eu colocar depois vai ser muito melhor. Então, lembrando que são produtos ortomoleculares e de rápida absorção. Mais informações sobre os nossos produtos vocês encontram no site, mas a Shop Physio também fornece workshops, treinamentos e também cursos que estão associados à estética bioortomolecular. É só vocês entrarem no site e dar uma olhadinha na nossa aba de cursos. Então, ó, tô passando agora o potássio. Até total absorção, a gente quer fazer um lifting facial. Então, meus movimentos é sempre favorecendo esse lifting que a gente quer causar no tecido. Então, o paciente está praticamente dormindo, né? Aí a gente faz um lifting. Agora eu vou entrar com o silício e com o selênio, que a gente fala que eles são comidinhas para o fibroblasto, porque a minha intenção aqui não é fazer só um lifting momentâneo. Vocês vão ver que no primeiro momento vai dar uma diferença muito grande na pele do paciente, mas a gente quer que o corpo volte a produzir colágeno e elastina. Então, a gente passa o silício,
e depois a gente vem com o selênio. Esses dois minerais, eles precisam vir sempre juntos, tá? É um protocolo que vai demorar aí em torno de 30 a 40 minutos. É um protocolo com minerais ortomoleculares, com vacoterapia, fazendo um procedimento que hoje em dia a esteticista quase não utiliza dentro dos consultórios. Então é bem bacana e agrega valor no procedimento de vocês. Então eu tenho escutado muita profissional falando que tem que cobrar muito barato pelos seus procedimentos. Com um procedimento como esse, que você vai associar estética bioortomolecular, vacoterapia, tá? Mais radiofrequência, você pode sim ter um valor agregado no seu protocolo muito melhor, tá? Então, tá na hora da gente profissional da estética começar a cobrar por esses protocolos mais evoluídos que a gente apresenta em nosso consultório. Então, apliquei o silício, apliquei o selênio. Vou aplicar o Ion Face para a gente finalizar essa preparação, que é um complexo de minerais, para ficar mais rico ainda o meu resultado. Vocês perceberam que eu usei pouco produto, tá? Então isso é muito legal, tá? A gente tem uma economia e um resultado muito bom. O Ion Face ele vai voltar novamente para o meu protocolo quando eu for usar a radiofrequência, tá? A gente pode usar com gel à base de água ou com o próprio Ion Face. Então a gente vai voltar a utilizar ele. Então apliquei o Ion Face até a total absorção, com os movimentos, favorecendo o movimento que eu vou fazer com o vácuo. Então absorveu. Agora eu vou trocar a minha luva, tá? E a gente vai começar o procedimento com a vacoterapia. Então agora a gente trocou as luvas, tá? No equipamento Dermotonus. Pode ser o Dermotonus Slim, pode ser o Dermotonus Static. No caso eu vou usar o Static, mas a gente precisa lembrar que o vácuo é o mesmo, tá? O que difere um modelo para o outro é que um possui peeling de cristal e diamante, o outro só tem o peeling de diamante, tá? Então no equipamento é vácuo modo, o modo é contínuo. Eu vou colocar o tempo de 20 minutos, que é um tempo alto, só para a máquina não dar stop e atrapalhar o meu procedimento. Mas como que vai ser o meu tempo de tratamento? Eu vou virar a face do paciente, vou executar os movimentos. Ficou vermelho, eu respeito o tecido. Eu não repito, senão eu posso machucar a pele do meu paciente. Foi até a total absorção, eu dou uma secadinha no tecido, tá? Por quê? Muita gente me pergunta, vácuo tem que usar óleo. Se você usar óleo, você pode danificar o aparelho e a pele do seu paciente. Então a gente não usa nada, a pele tá seca, tá? E a gente vai começar a executar os movimentos. A hora que a gente pega aqui no vácuo, eu tô usando o luneta, tá? Que aí ele vai fazer todo o lift. Então por que eu escolhi essa manopla? Vira aqui. Porque ela se encaixa certinho no movimento e no lifting que eu quero fazer no paciente. Então a escolha da minha manopla é pelo objetivo, tá? Então eu vou dar start e a sucção eu sempre testo na minha mão antes de iniciar. Então tem muitas profissionais que me perguntam quanto que eu coloco de sucção. Ó, tá indo até 300, tá muito forte, eu quero até perto de menos 200, abaixo um pouquinho mais. Pronto, aqui tá a sucção que eu quero, tá? Então eu sempre testo na minha pele antes de ir pro paciente, porque desse cuidado, tá? Pra que eu não machuque o paciente. Então a gente vê muito profissional machucando o nosso paciente. Limpei, tá? Com água termal e agora a gente vem pra pele do paciente. Então o paciente está com o rosto virado e eu começo o movimento de lift. Sempre a favor das fibras e sempre fazendo o movimento de lifting. Por que a sucção não pode ser baixa? Porque o que eu quero aqui é levantar. Aqui se trata de uma modelo muito nova, mas mesmo com uma paciente tão nova, eu consigo ver resultados imediatos. Tá? Então a gente vai trabalhar linhas de expressão, as bolsas da região dos olhos,
a região da testa, que eu já vou chegar nela. Ó, quero que vocês observem que o tecido ficou vermelho, eu troco de região. Ficou vermelho, eu troco de região. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Remodelagem tecidual, tá? Fazer aumento da vasodilatação para gerar um processo inflamatório e o teu corpo voltar a produzir colágeno e elastina. Se o produtor conseguir mostrar a diferença entre a região dos olhos aqui, como eu vasodilatei, eu consigo até melhorar as olheiras. Olha para cima, isso. E aí a gente vem e trabalha essa região aqui, tá? Cuidado para não ficar petecas, podem acontecer, tá? Mas ficou vermelho, eu paro. Agora eu venho para a região da testa. Aqui, se eu quiser voltar, posso trabalhar essa região, tá? Sempre fazendo um lifting facial. Então, finalizamos os dois lados. O protocolo dura em torno de 5 a 10 minutos, 5 minutos cada hemifácie, sempre respeitando a hiperemia, ó. Então, no caso, tá vermelho, eu troco de região. Agora, eu vou aplicar ou um gel à base de água ou o Ion Face, que no caso ele é à base de água também, e é ele que vai fazer a condução da radiofrequência. Por que eu quis associar a vacoterapia mais a radiofrequência? Porque os efeitos fisiológicos dos dois, eles são similares, então eu potencializo a minha resposta, tá? A gente tem equipamentos importados que é um vácuo pneumático com radiofrequência na ponta, e aí a gente consegue fazer com uma tecnologia nacional, algo que a gente tem lá fora. Então a gente nacionaliza aquela tecnologia. Então, terminei de fazer o vácuo, tá? Vou passar o Ion Face para condução, pode ser um gel à base de água também. Passei esse gel, a gente começa a radiofrequência. Então vou passar o Ion Face. Agora a camada tem que ser uma camada um pouco maior, porque ele que vai fazer a condução da radiofrequência, tá? Sempre respeite, tá, o que o fabricante pede para você utilizar. Se o fabricante da sua empresa fala para você trabalhar a sua radiofrequência com óleo, isso significa que a sua radiofrequência é de campo eletromagnético e isso precisa ser respeitado, tá? No caso é o ROC, que é um equipamento que a Shop Physio também revende e que ele tem um campo eletromagnético. No caso, o Triatherm, que é a rádio que a gente vai utilizar, a gente chama de rádio de baixa frequência, é um campo elétrico que se transforma num campo eletromagnético. Então a gente tem que, o meio de condução é aquoso, é água. Então eu poderia usar um gel à base de água, um gel siliconado, no caso eu estou usando o Ion Face. Se a rádio que você tem pede para você usar outro meio de condução, sempre respeite aquilo que o fabricante pediu para a gente utilizar. Então, me espalhei, tem que ser de uma forma que não fique faltando meio de condução, tá? Então, faço de uma forma bem segura para não ter prejuízo à pele do meu paciente. Espalhei e agora a gente começa a radiofrequência. Agora, antes da gente iniciar a radiofrequência, eu preciso saber a temperatura do tecido. Então tá 35 graus, não sei se vocês conseguem observar. Eu já preparei a pele e a gente vai trabalhar, como é rejuvenescimento, a temperatura é de 40 a 42 graus. Cheguei nessa temperatura, eu mantenho por mais 5 minutos. Então é muito importante a gente entender esse processo da radiofrequência. Quando que eu vou repetir esse protocolo? A cada 15 dias, porque eu preciso respeitar o ciclo do colágeno de elastina. Se eu não quiser manter minha cliente fora do consultório, eu tenho o Ion Nutri, que ele é uma máscara nutritiva. Então eu posso chamar essa paciente, fazer uma higienização do tecido, passar os minerais que a gente já falou, venho com a máscara nutritiva e eu vou hidratando a pele da minha paciente. Então o protocolo só pode ser feito a cada 15 dias. Então a pele dela está em 36 graus, vou chegar na temperatura de 40 a 42 e manter por mais 5 minutos. No equipamento, ele tem os protocolos prontos, eu vou escolher rosto e área frontal, ele vai carregar o sistema, tá? Então ele tá falando para mim que a intensidade tá em 35%.
Como eu gosto de algo mais rápido, então eu vou ensinar aqui uma dica para vocês. Eu venho na mãozinha e aí no watts eu vou subir. Vou trabalhar aí com 70%, só para fazer com que a rádio aqueça mais rápido, para otimizar o nosso protocolo. Então vou colocar 70%. Coloquei 70%, ok, volto. Então a minha máquina está no modo contínuo a 70%. Viro a face do paciente e aí antes de dar start, eu vou passando só para ver se todo o tecido tem o Ion Phase, para a gente não ter nenhuma intercorrência, ó, tá tudo prontinho, tudo bonitinho. Venho na máquina, dou ok, começou a emissão, tá? E aí a gente começa. Esse LED é um LED que ele tem um efeito de manter o tecido quente. Vou conversando com a minha paciente, tá tudo bem? Sim. Tá? Então a minha paciente não sente nada. Tá sentindo um aquecimentozinho? Então tá começando a aquecer. É sempre importante vocês conversarem com o paciente de vocês, tá? Esse gel é um gel de meio aquoso, então a gente está gerando um aquecimento. Então esse barulhinho é normal, às vezes a profissional se assusta e a paciente também. É só você limpar aqui, tá? Minha temperatura tá em 35 ainda, então não consegui a temperatura que eu tô buscando. Então vamos fazer um movimento mais lento. A profissional precisa entender a rádio que ela tá trabalhando, tá? Então, se eu faço um movimento muito rápido, eu vou fazer a dispersão da energia. Então, nesse momento, ó, vou trabalhando bem devagarzinho para manter o calor em todo o tecido. Tá quente? Não? Vou explicando para ela, se é a primeira vez que ela fez rádio, que vai aquecer um pouco, tá? Então isso é normal. Vai fazer um edema, uma vermelhidão. Quando eu acho que tá chegando perto, olhando pela vasodilatação, respeitando sempre o tecido, então eu chego com o termômetro perto da região. Tô com 40 graus. Tá? Então a minha paciente não relatou nada. O que eu preciso agora? Por mais 5 minutos, manter esse 40 graus nesse tecido. E a hora que a gente faz, o efeito de lifting é momentâneo, tá? Então o que acontece? Eu fiz a retração do colágeno já existente na pele do meu paciente. E por que é importante a gente esperar os 15 dias do protocolo, tá? Então não é que eu não quero ganhar dinheiro e não quero manter essa minha paciente dentro do consultório. Como eu falei, na semana seguinte eu posso hidratar essa pele. Quanto mais hidratada, quanto mais água tem o tecido, melhor vai ser a resposta, tá? E aí assim, por quanto tempo? Por que eu preciso esperar esses 15 dias? Porque de 0 a 7 dias é o que a gente chama de inflamação. De 7 a 15 dias é o que a gente chama de proliferação. Então eu respeito o ciclo de proliferação do colágeno e elastina. Então por isso que a gente só repete a cada 15 dias. Então finalizo a radiofrequência, porque eu mantive durante os 5 minutos a radiofrequência nesse tecido. Geralmente a máquina pode dar o barulhinho ou não, porque eu posso também cronometrar os 5 minutos. Então, o que é importante a profissional entender? Cheguei na temperatura de 40 graus, eu vou manter por mais 5 minutos essa temperatura no tecido. Eu mantive no tecido a temperatura de 40 graus por 5 minutos, vou retirar o Ion Phase e vou aplicar o Ion Mask, que é uma máscara rica em dolamita. Então é a primeira máscara de argila que eu não preciso retirar. Então eu vou passar uma pequena camada e eu posso já liberar minha paciente. É importante, eu não passei o filtro solar, né? Então eu pedi para ela esperar uns 20 minutinhos e ela pode reaplicar o filtro solar. Então eu vou retirar o Ion Phase, só o excesso, né? Até o corpo absorver. Ó, é normal ficar vermelhinho como tá a pele dela, é normal ter edema, tá? Então tudo isso é normal. Retirei. Vou
passar o Ion Mask, que é essa argila, que ela é tanto corporal quanto facial. Eu peguei a Ion Mask, é só aplicar até total absorção e a gente finalizou o nosso protocolo. Então agora a gente tem um protocolo que eu estou utilizando produtos bioortomoleculares, mais o lifting do vácuo, mais a radiofrequência. Aquela profissional que não tem a radiofrequência, ela pode executar com os produtos bioortomoleculares e com a vacoterapia. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e por estarem assistindo os nossos vídeos. A gente vai estar fazendo sempre esse quadro de Nós Amamos o Protocolo. Espero vocês até o próximo vídeo. Muito obrigada!